Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui no Chalé dos Idons. Hoje nós vamos bater um papo bem diferente, nós temos um convidado muito especial que nós já conhecemos bem próximo à realidade dele, mas nós queremos convidá-lo para contar um pouco a sua experiência aqui no Chalé dos Idons. Hoje nós vamos conversar com o nosso convidado que conseguiu transformar a sua marca, o seu empreendedorismo, num lugar de estilo e fé. Eu estou aqui com o André e também com o nosso sócio aqui, o Denis Rodrigues. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar participando com a gente aqui no nosso podcast. Sejam bem-vindos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo. Então, para o católico que sonha em empreender, esse é o podcast, né? Daquilo que é um pouco... A história dos Idons, o que é a história do Santo Visu, e também de quem está nos bastidores, né? Que é a minha função ali de fomento técnico e espiritual dentro de um projeto para que os negócios católicos eles cresçam na maneira com que Deus quer, na maneira com que as pessoas consigam, né, sustentar sua casa, viver do seu próprio negócio. Então, o bate-papo de hoje é de empreendedorismo católico, né? E de fé e moda, né? De fé e moda. Não tem jeito. Muito bem, Jeff. Obrigado pelo convite também, Denis. Uma alegria estar aqui no Chalé dos Idons, participando desse podcast, trazendo a nossa marca, né, que vocês estão lá sempre com a gente, né, e viram o nosso crescimento, né, o quanto a gente e o quanto a gente traz também Deus para dentro do nosso negócio. O Denis falou isso e é uma coisa que a gente já traz mesmo nos nossos empreendimentos, né, colocar Deus, não somente como nome, mas dentro dele, né, os nossos colaboradores, aquilo que a gente faz, a nossa cultura, o nosso caráter, né, tudo isso refletir naquilo que a gente que é ser católico. Muito legal. Hoje o nosso papo aqui, como disse para vocês, vai ser sobre empreendedorismo com base na fé católica, sobre marcas católicas que crescem cada vez mais no Brasil, crescem cada vez mais no mundo. E nós vamos bater um papo aqui agora, falando sobre marcas católicas. O André, ele é dono da barbearia Santo Visu. Conta pra gente. O que é a barbearia Santo Visu? Como cresceu, como surgiu a barbearia Santo Visu? Vamos lá. A Santo Visu, ela nasceu em 2018, né? Assim, a marca mesmo, porque antes já tinha, né? Já trabalhava. Mas foi algo que, como você, essa história bem parecida, participava do grupo de jovens ali, cortava cabelo, mas falei, cara, como que eu posso desenvolver isso para também levar a fé, né? Transmitir a espiritualidade e tal. E daí veio o Padre Pio também como a minha devoção principal, e eu falei, cara, eu preciso lançar essa marca, né, e na época ainda você nos ajudou com a construção, né, da nossa identidade, do nosso logo, e a Santo Visu foi crescendo, né, em 2018, 2021 a gente abriu a segunda unidade, e nesse ano de 2025 a gente abriu a terceira unidade agora, já estamos projetando a quarta também, para junho de 2026, e estamos aí, crescendo, graças a Deus, né, e trazendo aquilo que você disse, essa espiritualidade para dentro do nosso negócio, né? Todo mundo que passa lá percebe já que o ambiente é diferente, não somente por causa do nome, mas por conta da nossa estrutura hoje que traz essa essência, essa espiritualidade, os detalhes da marca refletem ao catolicismo também. O detalhe da barbearia, se fala que reflete a igreja também. Os detalhes da igreja. Isso. Nós temos ali o piso, né, que lembra os detalhes das igrejas antigas, temos as cadeiras, poltronas marrons, com também a capa dos barbeiros que refletem a cor do hábito que os franciscanos usavam, no caso o Padre Pio, né, que é o nosso baluarte. Nos nossos detalhes ali dos móveis, se você olhar, tem aqueles negocinhos vazados assim, que lembram o confessionário. Né? Então, vários detalhes dentro da nossa barbearia hoje remetem à fé católica mesmo. Né? Temos uma imagem de Nossa Senhora também, que é padroeira da nossa cidade. E você tem feedback de clientes que falam o quão é bom estar naquele local do seu trabalho, ali na barbearia, por causa da espiritualidade, ou até mesmo do ambiente que se constrói ali dentro? Sim. Quando a gente criou a marca e começou a crescer nisso, a gente bateu meio que uma chancela, a gente vai mesmo trabalhar com a questão de trazer mais família para cá, a gente começou a atender muita criança também, né? Então isso marcou porque as pessoas vinham na barbearia e falavam assim, eu não consigo ir em outro lugar, porque nos outros lugares toca funk, porque nos outros lugares falam bobeira, besteira, tal, falam de mulherada e tal. Na nossa barbearia não, é totalmente contra, a gente traz ali bons assuntos, né? Uma música mais... o ambiente todo traz já esse ambiente mais...
para a família mesmo, né? Então a gente conseguiu trazer muito isso para nós, né? Hoje nosso principal público-alvo é a família, né? O pai de família, é o trabalhador e também o empresário, né? O empresário que quer um lugar mais sério, que quer ser cuidado de uma forma diferente, que quer ter um bom assunto. E na prática, o André com a Aninha, eles conseguiram construir uma realidade de procedimento operacional padrão. Eu falo numa parte técnica mesmo. Então você vai chegar em qualquer uma das 3 unidades, o assunto vai ser muito parecido. Então você tem segurança de levar um filho. Eu falo isso por causa do meu filho que corta o cabelo lá. O meu filho dorme na hora de cortar cabelo lá. Toda vez que ele vai, joga um pó do sono no menino lá. Qualquer barbearia, ele já dormiu nas 3. Ele bateu o recorde de dormir nas 3 barbearias. Porque você chega lá, o ambiente é isso que o André falou. Você não vai ter alguém falando de mulher pelada, que é comum numa barbearia. Você não vai ter um som pesado, que é comum numa barbearia. Você não vai ter um barbeiro com um papo de bobo, entendeu? Então eles construíram uma empresa. Então atrás dessa realidade do rosto católico, que de fato é, e a vivência deles traz isso, mas tem uma realidade técnica muito grande. Porque a gente tá falando de um ticket muito baixo. É diferente, né? Vender produto, camiseta é muito difícil. Aquilo que a Usidons fez no mercado, a Usidons é uma empresa pró-mercado, né? Ela dita o ritmo do mercado hoje. Então, o que a Usidons fez e o que a Santo Visu fez, de fato, você tem que ver a mão de Deus e muito trabalho. Porque tem algo que são empresas pró-mercado. Dentro do ramo de barbearia, e eu não estou falando só do ramo de barbearia católica, a Santo Visu hoje, pra gente que é cliente, ela é uma referência de barbearia na nossa região. Tem 3 unidades, as 3 unidades sempre que vai lá estão organizadas. Não só na questão católica. Não só na questão católica. Porque quantas barbearias católicas tem? Deve ser 3, então o segundo é muito fácil de você estar bem posicionado. Uma coisa que é legal, Denis, que você falou, é porque uma coisa que a gente traz muito lá, Jeff, é que o ambiente ele molda o comportamento das pessoas, né? A gente percebeu isso com muitos barbeiros que vieram trabalhar com a gente, que era de outra realidade, que trouxeram clientes que já eram da antiga barbearia deles, que o próprio cliente chega na nossa barbearia e fala, pô, aqui é diferente. Eu sei que aqui eu não posso falar palavrão, não posso falar besteira. Então, o ambiente, ele molda o nosso comportamento, né? A gente vê isso muito na prática lá com a galera que trabalha com a gente, o quanto eles são moldados também ao entrar a trabalhar com a gente. Nós temos experiência de barbeiro que entrou com a gente nem sabia. Ele já tinha sido seminarista e estava afastado da igreja. E depois voltou a caminhar, voltou a participar da missa. Então, através da barbearia. O cara desabafa, né? E não só isso, né? Os papos também dos clientes lá com os barbeiros, por isso que é bom. Porque a barbearia pro homem é uma realidade, é um refúgio, né, cara? Então não é uma realidade só de cortar cabelo. É como uma maquiagem pras mulheres, manicure pras mulheres. Manicure, barbearia, pô. O homem tem que ter um bigode, uma barba, ou o cara que não tem cabelo, ele tem que dar um jeito, né? Porque ele precisa desse tempo na barbearia ali, porque é importante. Então você chega lá, às vezes o cara desabafa. Você já teve várias conversas lá, né, André? Não, e já tem cara que chega lá e fala assim, cara, eu preciso disso aqui. Eu preciso disso aqui uma vez por semana pra me desligar mesmo, assim. Tem cara que senta na cadeira pra fazer a barba, põe a toalha quente e não quer conversar com mais ninguém. Porque é o momento dele mesmo, dar uma relaxada, ficar um pouco mais de boa. Então, e aí o ambiente, a música, o papo, né? A gente tem ali, como o Denis falou, um processo padrão que, tipo assim, se tem um cara fazendo barba, se tem um cara atendendo, a barbearia tá em atendimento. Não é só o barbeiro que tá cortando, que tá atendendo, que tá em atendimento, mas todo mundo que tá na barbearia, dentro da barbearia. Então, é cuidado com o que fala, é cuidado com o som alto. Se o cara tá fazendo a barba, você não vai chegar gritando próximo da cadeira dele, a televisão vai estar meio que no volume, sabe? Então, tudo isso traz um atendimento, como o Denis falou, não só uma barbearia que traz essa espiritualidade, essa essência, né, que é um ambiente familiar e tal, mas também uma barbearia que quer atender bem as pessoas com excelência, sabe? A gente tem uma frase lá que a gente traz muito assim com a gente, que nós não só cortamos cabelos, né, nós transformamos a vida de quem senta na nossa cadeira. Então, as pessoas que sentam lá saem de lá melhor, saem de lá mais feliz, né? Às vezes evangelizado. Quantas vezes pessoas sentam na nossa cadeira que depois batizou o filho da igreja, que casou, que a gente ajeitou o casamento na secretaria. Então, a gente tem que trazer isso para dentro do nosso negócio, né? Interessante. Como vocês conseguiram criar esse processo dentro da barbearia? Porque hoje eu vejo que vocês, o André falou aqui, eu vejo que hoje o André, ele é o fundador da barbearia. Eu cortava muito cabelo com você, eu cortava com você o cabelo, só que hoje eu tenho mais confiança já, tipo, de cortar com outros barbeiros, uma coisa que eu não conseguia sair das suas mãos e confiar em outro barbeiro que tá cortando meu cabelo. Hoje não, hoje eu vou lá, já corto com o Yuri, corto com o Marcos, corto com o Daniel. Como você conseguiu criar esse processo para que todo mundo tenha o mesmo
mesmo padrão assim, da barbearia. Quando a gente implementou o padrão, é costume da gente, quando você começa a entender um pouco mais, aumenta o seu nível de consciência, você vai num local, numa loja, você começa a perceber o padrão. Eu falo sempre do universo. Quando você vai na Universo de Jacareí, bem-vindo, sei quem e tal, a pessoa vai te atender de um jeito. Você vai na AutoZone, mesma coisa. Então eu comecei a ver esses padrões que tinham nas grandes empresas, né, Starbucks e as empresas grandes que a gente vê, o próprio McDonald's, né, aquela batatinha que a moça te oferece sempre, aquele é um padrão deles, né? E eu falei, cara, eu preciso trazer esse padrão, porque de fato é isso que acontecia. A galera queria cortar só comigo e não queria dar espaço para meu time. Então o que eu foquei? Um dia eu parei junto com a Ana, minha esposa, e escrevi todo o nosso processo, tudo aquilo que eu fazia já e aquilo que eu gostava, porque eu falei, sempre falo, né, assim, quando você começa a trabalhar, falei até para um barbeiro novo nosso lá esses dias, se você corta mal, ou se você não tem aquele corte top ainda, o que você vai fazer? Você vai atender muito bem. Então o meu atendimento sempre foi muito bom, né? Eu sempre fui um cara que até brincava. Se eu atendia o cara pela primeira vez, eu fidelizava ele comigo lá. Né? Os barbeiros depois não conseguiam atender. Então eu falei, cara, preciso escrever o que eu faço de bom e transmitir isso num padrão para a barbearia. E aí eu comecei um treinamento da minha equipe. Treinamento constante. Nós começamos um treinamento de 15 dias, de 30 dias, depois a gente passou a cada 3 meses. Né? Agora nós temos uma vez por mês um treinamento ainda. Né? Mas o padrão ele ficou. Né? Hoje a pessoa entra lá e tem um treinamento de como é o nosso padrão, de como é a nossa cultura, como que a gente atende, como que a gente recepciona. Mas como com esse treinamento? É uma reunião que vocês fazem? A gente faz uma apresentação do nosso padrão. Então, tipo, cara, você vai chegar, o cliente vai estar ali, você vai chamar ele pelo nome, se apresentar, pode me acompanhar aqui. Vai parar na frente dele, de frente para ele, perguntar como ele conheceu a barbearia, se ele for novo, né? Aí depois, antes de colocar a capa, porque assim, eu falo que antes de você cortar o cabelo, é saber que esse cara às vezes já passou por um monte de barbearia e não teve essa atenção diferenciada. Então, se o cara vai na nossa barbearia hoje, o cara para, pergunta como que ele conheceu, se ele tá bem, toca na mão dele, vai para trás dele, aí ele fala, cara, o que você costuma fazer? Só que ele pergunta uma coisa que é a chave do nosso lá hoje. O que você não gosta? Aí o cara fala, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. O que eu não gosto? E aí o cara vai e fala, só depois que os meninos vão colocar a capa hoje. Então, assim, é um padrão que torna muito mais fácil uma fidelização também. Por isso que nós batemos ontem lá 680 assinantes do nosso clube de assinatura. Né? Nós estamos com... As 3 unidades, acho que mais de 1.000 e poucos clientes. Né? Graças a Deus, só crescendo. Contratamos mais 2 barbeiros agora esse mês. Então... esse padrão foi essencial para o nosso crescimento mesmo, como você falou, quando você quer, e hoje a minha função é fora da operação, né, sair do operacional, você precisa estabelecer um padrão, né, ter um padrão para a sua equipe cumprir, para a sua equipe fazer, algo que seja, que você fazia talvez, que era bom, e você vai replicar para o seu time, porque daí a pessoa, como você, vai ser atendido por outro barbeiro e não vai sentir diferença, porque o corte é mais ou menos o padrão, o atendimento é mais ou menos o mesmo padrão, então... Isso faz muita diferença. E o ambiente também, né? O ambiente que se você vai numa barbearia e vai na outra, os ambientes são muito parecidos, né? Tem uma realidade da identidade visual, uma realidade da experiência com o cliente. Então, isso a gente vê não só na barbearia, aquilo que a gente faz. O Jefinho, quando ele traz a marca, ela tem um propósito. O André disse, olha, o nosso propósito não é só cortar cabelo. E a mesma coisa, os Idons, quando nascem, não nascem com um propósito só de vender camiseta, não foi, Jeff? Sim, só não nasce com o propósito de vender camiseta, porque tanto, você falava do processo, lá na empresa eu gosto muito de receber meus clientes com uma mensagem, olá, paz. Porque é um jeito que eu falo para as pessoas quando eu mando mensagem, para os clientes respondendo. Então, todo cliente que manda mensagem, fala para elas falarem assim, olá, paz, salve Maria, e tentar ser bem atencioso com o cliente, e tentando ajudar o máximo possível, tentando esclarecer todas as informações que o cliente tenta perguntar pro meu vendedor. Mas na Usidons, tanto aqui no chalé também na Usidons, a gente tem um treinamento no PHN, a gente fez um treinamento com os vendedores aqui, então como a gente queria que as pessoas fossem atendidas, a pessoa chegou, pergunta como que ela tá, pergunta se é o primeiro PHN dela, se ela tá gostando da experiência, o que ela tá gostando mais. A história da camiseta, eu gosto sempre de a história da camiseta. Porque o Jefinho, ele desenha a camiseta, que pra ele é muito comum, mas não é, olha que camiseta linda que ele tá, e geralmente o Jefinho, ele tem uma realidade de inspiração em artes, né, e é isso, né. Isso, né? A beleza está nisso, né? Então, a gente vê de Van Gogh, que a gente chama de Van Gogh, que é a Noite Estrelada, aquilo é um sucesso. A camiseta é um sucesso de venda, que ela foi um sucesso nos 2 PHN seguidos, e ela não diminui as vendas dela em todos os eventos que a gente faz.
que ela traz aquela frase maravilhosa, né? E ela diz algo assim, Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar, juntou todas as graças e deu o nome de Maria. E ela em volta, assim, da camiseta, é a coisa mais linda, né? Então ela tem uma história por detrás, né? A gente fala de São Luís na hora de vender essa camisa para as pessoas, explica para elas. Então, assim, tem algo atrás, um propósito atrás desse projeto. Não é só vender camiseta. Então tem uma arte, tem uma família que vai receber. O pessoal vem de longe. O pessoal vem do Brasil inteiro para aqui no chalé para comprar camiseta. Eles saem daqui com alegria. Então, o nosso e às vezes é só para vir no chalé, né? Às vezes o cara não vai comprar nada, ele passa essa atmosfera, assim, essa experiência. Eu estava falando para que está acontecendo isso com a gente também lá, né? Tem gente que tem vontade na cidade e quer passar na nossa barbearia, conhecer. Tomar um cafezinho ali, tomar um bater cafezinho, papo com o pessoal, ficar na porta. Onde a gente vê o valor da marca, né? Sim. A marca católica, o nicho que a gente trabalha. Ali também. O pessoal tá vindo para Canção Nova, nossa, vou passar ali no chalé da Alcidons, que eu sei que tem um chalé aqui, ou até mesmo em Aparecida. Passou em realidade tá em Aparecida, vou passar lá no chalé da Alcidons, bem que nem tanto Canção Nova, mas eu vou passar no chalé porque é uma loja física. Assim. A nossa primeira loja física aqui na Cachoeira Paulista. É a primeira loja física e a loja aqui que é maravilhoso, né? O Jefinho trouxe uma palavra que é linda agora, a marca, o poder. A marca tem nas pessoas, né, no imaginário das pessoas e a força que tem. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para defender a nossa marca. A marca a gente defende com a vida, né? Porque ali tá a nossa história, tá uma história de uma família. A Alcidons tem a história de uma família inteira atrás dessa marca. A família Oliveira, a família do Jeff, do pai dele, a mãe, o irmão, toda essa realidade tá atrás. Então tem que defender a marca com a vida. E é isso que eu quero perguntar para você, a realidade da marca também. Qual que é a força que o Santo Visu tem hoje? Não só no ramo católico, mas quando a gente fala de barbeiros no Brasil. Se você fosse falar hoje, olha, o Santo Visu ele tá dentro de um hall aí, das barbearias mais famosas do Brasil, das mais importantes. Qual a sua visão quanto à marca? Cara, eu acho que essa questão da marca, a gente tem trabalhado muito, né, nos últimos tempos. A gente até fez um rebranding da marca, né? Fizemos como se a marca passasse para um próximo nível, né? Agora, tanto com a estrutura nova. E eu acho que a gente brinca assim, né? A gente que roda o Brasil assim em relação a ver a questão do nível das barbearias, de olhar, né, mesmo, a gente fala, cara, a gente sente que a gente sim tá crescendo, né, e tem a oportunidade de talvez chegar a ser uma das maiores, né, do Brasil. Hoje eu colocaria na mão assim as 5 maiores, né, e eu acredito que a gente tá ali entre as 15, assim, né, para mim, né, não só, mas por olhar por marca também, né, como o Denis falava, eu acho que a marca, ela traz algo assim que é gigante, a gente às vezes não imagina, né, as pessoas passam hoje na rua e tem gente que chama a gente, os barbeiros, de Santo Visu. Sério isso? Porque é a marca, né, então... Mas o Jefinho... O Jefinho da Alcidons, né? O Jefinho da Alcidons. O Roberto Jack Alcidons. Então a marca ela tem crescido muito nesse sentido, né? E também, até estava conversando com a Bruna esse tempo atrás, muita gente na questão católica tem perguntado também, manda mensagem, né? Esse tempo atrás, esse menino, acho que foi do Pernambuco, que me perguntou se a gente franqueava, né? Uma pessoa de São Paulo, acho que de Alphaville. Então as pessoas estão se interessando sobre a marca, né? Teve uma pessoa de Taubaté que me perguntou também. Então, o quanto a marca, o posicionamento da marca, né? A gente vai trabalhar muito mais isso agora para 2026, né? Posicionamento da nossa marca, né? Então, como você enxerga em relação à questão espiritual? O Denis tinha comentado aqui da camiseta do Van Gogh, né, da Dante Estrelada, que a gente lançou na Alcidons, e é uma camiseta, uma arte de camiseta que eu demorei para lançar, porque eu tive uma grande batalha espiritual, pensando que não ia valer a pena, não ia legal, a galera não vai curtir, então eu fiquei com essa arte engavetada uns 2 meses na empresa, com essa batalha, tipo, não, a galera não vai curtir, não vou lançar, não tá ficando legal, eu acho que vão criticar... Mas a gente percebe que é uma coisa espiritual, que o inimigo está tentando ali, tipo, impedir de fazer alguma ação dentro da sua empresa, dentro da sua marca, para te atrapalhar. Você enfrenta algumas batalhas espirituais assim? Você já enfrentou alguma batalha que você consegue dizer para a gente na marca, de crescimento da marca, no empreendedorismo seu, do Santo Visu, na sua área, na região? Já enfrentou alguma batalha assim, nessa realidade? Eu acho que a maior batalha, assim, a gente tem enfrentado é com a gente mesmo, né? Da gente ver, o Denis tá aqui, o Denis me conhece bastante tempo também, sabe? Eu venho de uma realidade, sim, que eu achava que ganhar grana era errado,
Tipo assim, eu tinha medo de ganhar dinheiro, rico. de ficar rico, né? Não que eu esteja rico, né? O Denis é rico aqui. 4 filhos, esposa, tem até cachorro na minha casa agora. Como é que o cara fica rico? Mas a gente tinha essa batalha de tipo assim, pô, mas se eu investir mais, se eu fazer mais, o negócio vai crescer tanto que talvez a gente vai perder a nossa essência, sabe? Então acho que é uma batalha mais interna que a gente foi tendo e agora também que a proporção que a barbearia tem tomado, né? Então hoje na cidade já é de fato, né, a barbearia bem reconhecida, mais bem posicionada, né? Então a gente ficou assim, pô, mas não é isso o nosso propósito, né? Então a gente sabe que quanto mais Deus vai nos recompensando com a grana, mais a gente pode ajudar, né, outras famílias. Hoje, Emprega muito, né? o Tem nosso que ter um propósito no coração, sim, na verdade. o nosso evangelização. principal, a média dos nossos barbeiros hoje, quase todos são casados, né? Tem filhos. Então, a gente não é só mais eu e a Ana aqui, né? E é o que eu sempre falo pra eles. Eu falo, cara, se vocês falhar aqui de atender bem, de cortar bem, de fidelizar, né, de ganhar bem, vocês vão falhar lá em casa, né? Então eu sempre penso isso. Se eu falhar hoje na barbearia com o meu negócio, para que ele dê certo, eu falho em casa, né? Hoje não sou mais só eu, é eu, a Ana, a Catarina, agora o Antônio. Então é toda uma família por trás, né? Então todos nós temos os nossos propósitos, né? Então é muito maior do que o dinheiro em si, né? E eu acho que uma coisa que a gente fala muito, né, Denis, que é deixar um legado. Eu acho que as nossas marcas, ela tem que deixar um legado, né? Era muito comum antigamente as marcas católicas deixarem esse legado, né? Você ia numa padaria, você ia no mercado, você ia nos lugares, o crucifixo estava lá estampado na parede, a imagem de Nossa Senhora O Aparecida. André criticou meu crucifixo esses dias, né? Eu acho tão bonito meu Não, crucifixo. Acho que foi O crucifixo dele José. parece tipo um... Um palitinho de dente. Ele falou, foi Cris que me deu de presente, minha esposa que trouxe Aparecida, crucifixo, você comprou dourado, pra mim coisa mais linda. O André é que ele é um artista, então ele não consegue ver beleza, entendeu, nas coisas. Mas isso que o André disse, os símbolos, eles De fato uma força, né? Uma força espiritual, mas ele tem uma força também de legado, de tradição. O André, que nem você falou, ele saiu de cortar cabelo, ele já não mais corta cabelo nesse momento, né? Então ele tá fazendo a gestão da empresa e a barbearia só cresce mesmo sem ele fazendo a função principal, né? Qual é a função principal de um barbeiro? Cortar cabelo, entendeu? O André saiu dessa operação mesmo de cortar cabelo ali e tá numa realidade de gestão da barbearia. Contudo, o legado dele, ele foi deixado através de procedimento operacional padrão. Então, para quem quer investir, para quem quer ter um negócio católico, precisa ter fomento técnico, precisa ter técnica. Vai ter, sim, é óbvio, né, que o Espírito Santo, ele faz tudo, né? Ele assiste e tal. Só que se a gente não dá de fato honra e valor a isso, a gente tá errado, a gente precisa estudar, né? A gente precisa se dedicar. Quantos cursos? Vocês estavam em curso ontem lá, o seu irmão, né, tava estudando. O André voltou agora de uma imersão, de estudo. Então, para quem é católico e sonha em empreender, e sonha em ter seu próprio negócio, estuda, invista em mentoria, invista em cursos, se molde, né, para que o mercado também te aceite, né? Não é uma realidade, você não precisa se vender. Contudo, você tem que estudar. E por isso que eu quero até perguntar também agora pro André e pro Jefinho também. Porque as pessoas acreditam, Jefferson, que você não tem estudo nenhum, que você caiu agora, me lembro de você na faculdade, como eu também, a sua história, Encontrei você na faculdade. encontrou, a gente participava de grupo de jovens, a gente chorou na faculdade, uma vez, as coisas não estavam dando tão certo, né, então a gente chorou, então assim, ter a comunidade próxima é maravilhoso, cara, ter amigos é maravilhoso, né, isso daí é Na realidade é muito bom, porque a gente cresceu tudo no mesmo ambiente, na verdade, mesmo movimento dentro da igreja, chamado Jovem, e depois que, né, foi a coordenação de cada um, o Denis começou a fazer a faculdade, eu também comecei a fazer a faculdade depois, a gente se encontrava lá na faculdade, e eu fiz o curso de publicidade e propaganda, sou formado em publicidade e propaganda, tanto que quando eu estudei a publicidade, o auge era o Facebook, então as minhas vendas eram centradas no Facebook, a rede social que todo mundo utilizava hoje, naquela época, era o Facebook, hoje a realidade mudou. Então, se a gente não buscar informação, se a gente não buscar estudo, acompanhar a tendência, aí a Usidons hoje estaria parado, porque o Facebook hoje quase ninguém mexe. Hoje o Facebook aposentou, vamos dizer assim. Você sabe que pro meu público, o Facebook, as métricas, né, e nós temos que entender nos dias de hoje algo muito importante que o Jefinho disse sobre tendências. Na prática, as métricas, os números são o novo petróleo. Então, os dados, ele de fato é o novo petróleo. Então, quem tem dados
consegue de fato implementar algo. Eu tenho dados, olha, eu sei quantas pessoas que entram no meu Instagram, eu sei quantas pessoas que entram no meu Facebook, eu sei quem compra. Eu sou advogado, então no escritório o Facebook ainda é lindo, entende? Pra você é lindo. É lindo. É o seu fora do público. comum. Meu público-alvo tá ali, né? Meu público-alvo tem 40 anos mais, então ele tá dentro do Facebook ainda. Ele tá dentro do Instagram, mas ele tá dentro do Facebook. Mas é uma tendência, eu tenho que acompanhar a tendência do meu público. Nessa realidade disso tudo. Então, você não veio à toa, vou começar a criar camiseta agora, né? Não tem Não, essa não. mesma coisa o André, né? Desde pequeno eu começava a desenhar no computador lá na empresa, gostava de desenhar. Uhum. Só que nunca desenvolvi a marca. A marca só surgiu depois quando eu fui coordenador do grupo. E aí teve a iniciativa de criar a camiseta do grupo e a galera curtiu demais a minha criação. E aí me incentivaram a criar a marca. E eu já fazia faculdade. Qual foi a sua camiseta do Filho de Davi? Qual foi? Eu sou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sei, aquela lá foi sucesso. Aquela foi sucesso, Você a sempre gente- Sabe quem que eu lembro daquela camiseta? Do Fidelis. Fidelis. Eu lembro, ele não tirava a segunda pele dele. Aquela roxa, ele não sabia, ele só usava aquela. Entendeu? Ele não tirava aquela. O Alvin também. O Alvin usou bastante ela também. O Alvin geralmente só tem duas roupas mesmo, entendeu? Então ele usa bastante tempo. Mas eu lembro, essa daí, sabe? Já tirava as camisas do reencontro com as camisas novas. Marcou essa camiseta aí. Foi um sucesso. Então, é a partir desse momento que teve a iniciativa da criação da marca. Que a galera começou a falar, faz mais camisa pra gente poder comprar. E aí eu vi que era uma necessidade do mercado ali. Tipo, o público católico, o jovem, não tinha uma marca pra poder usar como referência no seu dia a dia, uma estilosa, assim e tal. Vem a mão do Mickey. Depois Aí vem a mão do Mickey, do Pluto. Óbvio, eu gosto muito da camisa do Pluto, que ele tem até hoje. Uma camisa do Pluto que eu fiz. Mas aí veio a mão do Mickey, veio outras camisetas que eu desenvolvi. Tanto que a mão do Mickey, quem ajudou a divulgar muito foi a Mayara da Cola de Deus. Naquele show lá em Jacareí? Foi naquele show de São João. Estourou a marca naquela época. Eu dei uma camiseta de presente pra ela. Ela não Ah, o tirava. Jefinho, ele não gosta de dar camiseta. Camiseta, pô. Se você vem que Não, que dei. ele não gosta de dar camiseta. Não, eu vou ganhar uma aqui. Mas eu tinha dado uma camiseta pra ela gostou muito, que ela não tirava o corpo também. E aí ajudava na divulgação, a marca tava crescendo naquele momento. Olha pra vocês Era o verem. nome de Maranata ainda. Era uma Maranata, eu lembro dessa época aí. Aí recebi o processo de mudar. Só pra explicar o que aconteceu nessa época. Eu e a Cris, a gente tava organizando esse show da Colo de Deus. Só pra você ver como é mundial. Você nem sabe dessa história. Faltando 20... O Gordinho sabe, o Gordinho tava acompanhando. Faltando uns 20 dias pro show, me chamaram, né? Falaram, olha, você tem que cancelar o show da Colo de Deus. Aí, e era um pessoal grande da igreja, né? E aí fizeram uma reunião, falaram, não, você tem que cancelar o show. E qual que era o nosso projeto? Que naquele bairro que tava morrendo, que era o bairro de São João, quando eu falo que tava morrendo a juventude, não tinha juventude no bairro. Não tinha nada de jovem. E a gente ia na igreja só cabeça branca, né, loira? E não tinha jovem naquele bairro, a gente falou, a gente precisa trazer um projeto de grupo de jovens. Então a gente foi abrindo os grupos de jovens lá e fomos levar o show da Colo. Cara, na semana do show, a gente não tinha vendido quase nada, assim. Uma pressão, o pessoal falando que eu não tinha VCB de bombeiro. E a gente, cara, colocando dinheiro que eu não sabia de onde, investindo pra acontecer o show. Faltando 2 dias pra acontecer o show, me chamaram e falaram, vai ter que cancelar mesmo. Vai ter que cancelar, porque vocês não têm isso. Aí corremos atrás de bombeiro, fizemos tudo, cara. Até no momento do show eu tinha medo, assim, na hora antes de começar o show, faltando um minuto, porque a resposta não vai ficar lotado. A gente vendeu todos os ingressos, tinham 1000 ingressos, né? Tinham 1000 ingressos, nós vendemos 1000 ingressos para aquele show. Os 1000 ingressos esgotaram. A Cris ficou cuidando de camarim, de tudo. Tava lá, aquele Jeff? Tava, né? nervosismo. Tava. Eu entreguei pra ela. Foi sensacional esse show aí. E lotou gente de tudo, qualquer lugar, né, Jeff? E o show foi muito legal. O show foi espiritual, a galera rezou. No final, acabou, aí me chamaram. Não, parabéns. Parabéns. Cara, já tava hoje Aí, parabéns. Toda a pressão, mas só Deus, cara. Que hoje em dia, se fosse hoje, por isso que eu falo. Quem é líder de igreja, que tem uma realidade, tem uma graça atual sobre essa pessoa. Assim, é um ungido do Senhor. Então a coordenação não é à toa. Às vezes as pessoas não dão valor para a coordenação de um grupo de jovem, Bruna. Às vezes as pessoas não dão valor para uma coordenação de uma catequese. Tem uma unção sobre o coordenador, que é uma unção de coragem, que quando ele sai de lá, ele olha o que aconteceu, ele jamais faria se não fosse aquela unção daquele momento, nós que vivemos a coordenação. Então isso é muito importante, a coragem, porque se a gente não faz o show, talvez a marca não seria o que a marca é hoje. Você não sabe o fazer de Deus, Deus tinha que fazer e tinha preparado para aquele dia a entrega do Jefinho para Mayara, e de lá a marca fez isso daqui, né? Então, assim, a importância de ter a coragem quando você tá ungido, né? Assim, diante de uma coordenação. Depois disso que você sai da coordenação, acabou. Não tem mais essa unção não, viu? E é uma coisa legal que o Denis estava falando, porque muita gente pergunta pra gente como que a gente
tem feito para crescer tanto assim, né? E aí eu falo, cara, eu sempre dou exemplo, é a igreja, porque a igreja foi uma das maiores mestras pra gente, né? Ali na coordenação do grupo de jovem, do movimento, então a gente aprende a lidar com pessoas, a gente aprende a lidar com gente chata, com pessoa de boa, então aquilo foi trazendo um ensinamento e aquele ensino também de hierarquia, de como que funciona uma empresa, então tudo isso a gente foi trazendo para dentro do nosso negócio, a gente fala, pô, por que né, você, o Denis, a gente traz tudo isso? Porque a gente aprendeu no grupo de jovens, a gente aprendeu na igreja isso, né? Essa liderança, né, de guiar pessoas, de instruir pessoas. E uma coisa que o Jeff tinha falado, que eu lembrei na hora, uma frase que eu tenho gostado bastante, assim, trago muito pra mim, o sucesso, ele ama o ambiente. Então, não só o sucesso profissional nosso, mas o sucesso da nossa santidade, né? Que é o principal para qual nós somos chamados aqui, né? E o ambiente que a gente tá, cara, faz total diferença, porque eu falo por mim, eu fui um cara que eu vim de uma realidade de molecada, né, de andar com os caras que usavam droga e tal, e eu comecei a trocar o meu ambiente, participar da igreja, e Deus colocou as pessoas certas também, e eu comecei a me envolver de uma forma que o ambiente me transformou, né? E não só isso era legal, ver o André jovenzinho, o Jefinho jovenzinho, que são um pouco mais velho que eles, a gente coordenava o movimento, e dava vontade de ser jovens igual eles, porque eles andavam tudo de galera, não trabalhava, não fazia nada. Ia pro reencontro, entendeu? passava na casa de 15 pessoas. Era sair todo dia, não era? no Parque da Cidade. Osório, Parque da Cidade, futebol, Flavinho Zantes, futebol o tempo todo. Essa realidade foi... Isso é uma coisa que é interessante, a gente olhar hoje, tem várias pessoas que a gente trazer no nosso pensamento agora, que conviveram com a gente, pessoas muito boas, só que você fala, cara, parece que essas pessoas, a vida não... Né? E aí tem aquela frase, né? A pessoa certa no lugar errado nunca vai chegar onde merecia. Né? Do Thiago Nigro, eu gosto muito dessa frase que ele fala. Porque é de fato isso, né? A pessoa às vezes ela é uma potência, mas ela tá no lugar errado. Ela tá no lugar errado e às vezes ela não consegue sair daquele ciclo vicioso, daquela vida que ela tem, ou aquele ambiente que não faz ela crescer. Aí o cara tá tipo assim, sei lá, com um filho... pai de família e parece que a mentalidade é a mesma de É um quando tinha adolescente, 15 né? anos. É um adolescente. E sobre isso daí já vem até pra falar do começo. Você disse que foi num grupo de jovens, quantos anos você tinha quando você começa a empreender? E o André também, para falar sobre o começo dele, qual era mais ou menos a sua Eu idade? acho que eu tinha 15 anos de idade quando eu tive a iniciativa de criar a primeira camiseta e, consequentemente, criar as outras 5. Que você deu início à marca, tinha 15 anos. E eu tinha ficado muito feliz porque eu gostava muito de criar no computador, só que a arte não saiu do computador. E aí quando surgiu o grupo, nossa, fiquei feliz pra caramba, porque saiu do papel. Agora eu vou tirar. Virou Primeira camisa do grupo, Jeff, eu faço. Você fez camisa de todos os grupos também, né? Depois, Não, foi um ciclo, né? Todos os grupos. Na Luz, né? Fui de... Opa. Não, Divina Luz é o grupo dele. Não, Filhos da Vida, Divina Luz, dele, você fez, eu acho que tem. Divina Luz, não lembro se fiz Divina Luz. Mas eu fiz muito grupos. Do Unidos você fez a primeira. Fiz Unidos, fiz muito grupos. E eu faço até hoje, na verdade. Ungidos, faço bastante do Ungidos também. E eu tinha 15 anos, então. Então a idade, às vezes, não é um limite para um jovem que está sonhando em empreender. 15 anos já tinha uma mente de mentalidade de, não, quero ter uma marca católica, quero ter uma missão, quero ter um valor, assim, um propósito de vida no meu dia a dia, na minha vida. Então, com 15 anos, molecada que tem essa faixa etária, ou até mais, né, quase seus 20, consegue ter uma mentalidade assim, ainda mais na oração, dentro da realidade de ser um coordenador, é como você disse, né? Deus tem uma unção ali de coragem, porque a gente olha a nossa realidade como coordenador, eu falo, não faz essas loucuras. Eu lembro um dia que eu fiz um grupo, que eu saí da capela ali do Santo Inês, no Salão do Monteiro, eu subi aquela pirambeira do morro, do João Porto, rezando um terço com a galera. Não. O cara chegou lá no fundo. A gente vamos rezando, é penitência. O morro é tão comprido que os motoboy nem sobe. A gente fazia uns grupos uma vez, eu fui... Tinha um grupo na rua, né, chamado Loucos pelo Cristo, aí eu fui falar pro cara, o cara ele tava com um terço no pescoço. Mas tem que falar o que é o Loucos pelo Cristo. Loucos pelo Cristo era um grupo que acontecia num rolezinho, né, onde a galera usava droga, escutava música, o ponte da cidade, assim, da molecada. Aí tinha um cara, assim, ele ia usar droga, assim, no RG,
tava com a droga, eu falei, nossa, ele tá com um terço no pescoço, eu vou lá falar pra ele do nosso grupo, pra ele visitar o nosso grupo, né? Eu falei, irmão, seguinte, eu faço parte do Loucos pelo Cristo, ele ia assim, bem na hora usar a droga, eu falei, só um minutinho aí ele levou um susto, eu falei, faço parte do grupo de jovem aqui, que tem aqui de oração, a gente quer convidar você. Ele falou, mano, eu nem sou católico, eu sou crente. Eu falei, ué, um terço usando droga? Então você é a nossa cara, então, porque a gente também então a gente também crê em Deus, pô, vamos lá. Então o nosso grupo era assim, um dos grupos, né, que tinha no movimento, na Missão Jovem, era um grupo meio que na rua, assim, a gente direto, os caras, a gente ia chamar os meninos pra ir pro grupo, uma vez a menina tava fumando uma maconha, aí eu falei pra menina que tava junto com a gente, Ana Flávia, eu falei assim, olha, você não quer preencher, porque na época a gente preenchia a ficha, né, pra ir no grupo de jovens chamar as pessoas, você não quer passar seu telefone pra gente? Só colocar seu telefone aqui nesse telefone que a gente vai ligar pra você no grupo. Aí a menina, beleza, tava segurando a maconha, entregou pra Ana Flávia ou Danilo? Na hora que ela entrega pra Ana Flávia segura, Ana Flávia de igreja, segura a maconha na mão assim, parecia que tava segurando, e ela assim, tremendo, né? Aí a menina pega, preenche a ficha e sai fumando a bique da Ana Flávia, ela vai embora com a bique. Aí a Ana Flávia falou pra mim, o que eu faço com esse cigarro? Eu falei, fuma. Ela, joga fora, mano, faz o que você quiser, pô, entendeu? Então, assim, essa realidade de vivência é só o que o André trouxe, é só a igreja que nos dá, depois você traz pra parte de empreender, de empresariar, mas é só a igreja, né, nesse começo de vida, né? E uma coisa que é legal, assim, a gente repara, né, cara, a gente fala, pô, tem um monte de gente que empreende hoje, que a gente conhece, tá em volta da gente. Mas você vê a pessoa tá doente, você vê o cara tá depressivo, você vê o cara... Cara, você fala assim, só falta Deus. Não, mas às vezes o cara até tem grana, ganha grana, né? Então... Mas isso daqui que o André traz não é uma realidade que o católico não pode viver. Isso aí tem que ficar muito claro. O que falta é Deus. Seja pro católico, pro protestante, pro qualquer pessoa que busca o Senhor, né? Então, assim, a realidade da tristeza que o André trouxe, ou de qualquer outro momento, a falta é Deus. Nossos problemas são todos ligados à oração, então não tem isso. Só que qual que é a realidade, então, que isso é uma pergunta importante para vocês dois, para se manter assim no seu dia a dia, que você vê, olha, isso aqui é algo que eu não abro mão mesmo empreendendo. Acredito, do meu ponto de vista, a minha rotina, né, a rotina que eu tenho diariamente de buscar Deus em primeiro lugar. Então eu acordo, vou pra missa, depois da missa que eu inicio o meu dia. Então essa é a minha rotina, eu tinha, quando estava terminando minha coordenação, e eu mantive até hoje. Porque quando eu fui coordenador do grupo, também, né, eu tinha essa rotina de ir todos os dias na Santa Missa, pelo grupo de jovens, né, pelo movimento, só que eu mantive isso, como já tinha pegado uma rotina, já pegado um ritmo, né, de acordar todo dia para ir na missa das 7, eu mantive isso até hoje no meu trabalho, buscando a Deus em primeiro lugar. Sim. Ali no o Jefinho, a força dele então é a missa diária. Missa diária, comunhão diária. Comunhão diária é a sua força para se manter. E a sua, André? Conta pra gente. Você falou de valores, né, e a gente traz muito lá dentro da nossa cultura, assim, que a gente não aceita mentira. Né? Então é algo que a gente não aceita lá dentro. A gente já dispensou pessoas por mentirem lá dentro da barbearia. Inclusive, uma mentira que foi assim, tipo assim, boba. Tipo assim, o André não tá aqui hoje. Aí eu fui lá e perguntei, por que você falou que eu não tô aqui se eu tava aqui? Sabe, umas coisas tão bobas, mas a gente, nos mínimos detalhes, a gente tenta viver ali no dia a dia, porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas acostumaram a mentir. Né? Então a gente traz isso como um valor inegociável mesmo pra gente lá dentro, né? E pra mim também, pra minha vida, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar perto de gente mentirosa, né? Acho que nenhum de vocês também, né? E eu tenho falado muito isso lá no Choque, né? Eu acho que as pessoas vão participar com a gente lá do Choque de Gestão e falam assim, nossa, que evento é esse e tal? Só que eu falo assim, cara, o principal disso aqui era esse final aqui, que eu falo lá dentro, né? Eu falo assim, cara, a gestão, o negócio só muda quando a gente muda. Então, se a gente não muda, se a gente não tem uma conversão, não tem um amor à nossa família, um propósito de fato naquilo que a gente está fazendo, cara, você vai ser o cara mais bem sucedido no mundo financeiramente, mas vai ser cagado por dentro. Mas qual que é a sua força que você vê? Olha, isso daqui é algo que eu não abro mão no dia a dia. Eu não abro mão de tomar café com a minha família, eu não abro mão de rezar o terço, eu não abro mão da missa dominical. Tem algo que, assim, você fala, poxa, aqui eu encontro o meu refúgio. Eu acho que eu sou um cara que eu sempre amei muito a missa também, né? Embora hoje eu não consiga ir todos os dias, mas eu, desde a coordenação também, já falava, né? Eu lembrei, teve um reencontro que eu fui os 40 dias antes do reencontro, participei da missa diária, né? E assim, essa espiritualidade mesmo, a gente traz lá dentro de casa também com as crianças. Né? Acho que ao sair de casa, a gente que é empresário católico, né? Eu trago isso lá no Choque também, eu falo, cara, você tem que ter um propósito maior por estar saindo de casa.
né? Você não vai lá ganhar dinheiro só por ganhar, mas você tem uma família por trás de você, né? Quando eu saio, vejo a Ana, as crianças lá deitadas, né? Você também tem 4, mais a Cris lá, né? Fora aí os que podem vir, né, Cris? Então eu acho que é isso, né? A gente trazer. Eu acho que o principal que a Desde galera. que você sai, então, a Ana, ela tá deitada. A família. Aí você sai, aí... Às vezes a gente consegue rezar junto com as crianças ali de Você sai, manhã. ela tá dormindo, e você deixa ela dormir. Para de esculachar ela. Não, tô perguntando. Mas uma coisa que. Não, Ana. É bom ter É, marido perdi o provedor, viu? O raciocínio. pessoal aí, as mulheres, né? Sempre sonham com isso. Sempre que o André sai de casa, segundo ele, a esposa tá deitada, ele prefere não acordá-la. Não, mas ela trabalha bastante. Trabalha em casa, com as crianças. É muito mais trabalhoso, né? Mas bem mais, né? Nem se compara. A gente veio descansar aqui, né? E passear aqui hoje, Veio né? passear na Canção Nova. Pra quem não sabe, o chalé, ele fica na rua de baixo da Canção Nova, né? A gente fala assim, tá na Canção Nova, é rua de baixo. Pra você vir visitar a gente aqui no chalé, é maravilhoso, né, Jeff? A gente gosta de receber as pessoas aqui. Aqui é um espaço pra você É um vir. espaço pra você vir. A pessoa vem, pede uma água. Ah, a gente pede até pra usar o banheiro pra gente aqui, ó, a pessoa tá apertada aqui, já E sai tira com a camiseta. já sai com a Tem que sair com a camiseta. camiseta. É o Só na objetivo. madrugada já pediu comida pra gente, porque não tinha Fora os comida na famosos que cidade. aparecem aqui, Aqui né? tem famoso, e eu não conheço os famosos, né? Eu sou de outra geração, os influencers, amigos do Jefinho. Vem fazer uma visita pra gente aqui no chalé da Canção Nova, aqui no chalé da Usidons, que fica na rua de baixo da Canção Nova. Sim, tem sonhos, projetos, e os projetos são feitos para os clientes. O projeto ele é feito pro católico, que vem aqui, às vezes fazer uma viagem. Poxa, veio, passeou na Canção Nova, vem, visita a gente tá feliz de te receber aqui, né? Poder criar uma experiência também para quem vem aqui visitar a Canção Nova, sentir a presença de Deus também em todo lugar da região, na verdade, não somente na Canção Nova. Então, quando ela vem pro chalé também, ela tem que sentir o toque de Deus, a presença de Deus, assim, nos mínimos detalhes. Né? No sorriso, então, quando a gente fala para vendedores atender com um sorriso, com atenção, então a pessoa precisa ser acolhida. No PHM, que é a realidade que a gente vive aqui muito no chalé, existe muito jovem que vem para cá para curtir o rolê, vamos dizer assim, nem tanta espiritualidade, mas desses mínimos detalhes da pessoa vir aqui, pô, que legal as crianças estão vivendo aqui, que legal o ambiente, a pessoa é tocada. A pessoa, Deus que toca, né, nesses mínimos detalhes no coração da pessoa, que já é o pontapé inicial para uma conversão fiel dela dentro da igreja. O Denis falou uma palavra. Pra mim, assim, é uma das palavras mais usadas hoje, né? Que é influencer, né? Influenciador. Mas a gente, como empresário católico, deve influenciar, né, as outras pessoas, né? Eu vejo que muita gente hoje vem nos procurar por conta disso. Porque quer ter essa influência católica. Pô, ver um negócio dando tão certo e a gente fazendo a vontade de Deus, cara. Entendeu? Nossa, Então, é algo que... Gente, O André tocou num assunto aí que é é bom. maravilhoso, né? Ainda mais pra quem cria marcas católicas. Então você que tá começando, escuta isso que o André tá falando, porque isso é muito importante. É algo que, de fato, ele traz um valor ainda maior para o trabalho, né? Porque a gente vê que a doutrina social da igreja nos pede isso para todas as profissões, independente para quem empreende em moda católica, igual vocês dois são empreendedores da moda católica, mas também nos nossos negócios. Eu que sou advogado, quem é médico, quem é operador de máquina. Então, a doutrina social da igreja nos pede esse reconhecimento, que as pessoas nos reconheçam como cristãos. Então é algo muito importante e que nossos frutos eles sejam frutos vários, né? Sim. Então conta pra gente essa experiência, né, de empreender. E a gente fala muito disso, a gente quer que Cristo reine, mas a gente, como a gente falava, né? Às vezes a pessoa quer ser duas pessoas, né? Ela é uma pessoa em casa, né? Uma pessoa no trabalho, uma pessoa no negócio. Não, é a mesma pessoa. A gente tem Não que se ser, separa, não se separa, né? O que se a gente é católico quando a gente for. Então acho que isso é o diferencial, né? De ter uma marca católica. As pessoas hoje chegam em nós, né? Vocês também passam por isso. E falam, poxa, como, né? Vocês fazem tudo certinho, né? Até a gente... Isso daí é algo até pesado, né? De se carregar. Parece que a gente não pega, Não pega, mas nós estamos falando com os santos aqui, né? Esses dias mesmo, até a gente tava conversando com um rapaz, né? Tá meio que assessorando, mentorando ele assim. E aí ele falou, eu faço tudo errado na questão de tributação, de não sei o quê. Aí eu já falei pra ele, Vai dar problema, não é pra corrigir nós. Não é pra nós. Ou corrigir. Porque acho que corrigir talvez ele não aceitaria. Mas, cara, a gente faz tudo muito certinho, sabe? Dentro da lei, daquilo que é também ali dentro da barbearia, né, com os meninos, na lei do salão parceiro também, que é a lei que assegura o salão de beleza, barbearia e tal. E hoje a gente não vê isso, né? Se você rodar hoje a cidade, você conta na mão quem trabalha da maneira correta,
Então, acho que eles falavam, né? A doutrina social da igreja ela traz isso pra gente também. De ser católico não é só ir à missa, rezar o terço e ter uma vivência católica no nosso dia a dia, mas é no trabalho também, naquilo que a gente faz. Nos valores que a gente defende, naquilo que a gente faz mesmo enquanto empresa também, né? Porque se eu sou o dono da empresa e a empresa está fazendo algo de errado, a culpa é minha. A culpa é minha, entende? Então a gente precisa trazer essa marca católica para a sociedade também, né? Para a sociedade. O padre José Henrique, ele diz em catolicizar o mundo, né? É. O padre José Henrique, ele traz essa frase. Nessa realidade, Jefinho, de ser... Porque o André trouxe algo importante aqui, de ser pró-mercado. Uma empresa onde as pessoas olham e falam, olha, eles são líderes de mercado na região. A Usidons hoje, ela para quem não conhece esse termo, pró-mercado, Álvaro, é quem dita o ritmo do mercado. As pessoas copiam a marca. Como é que você vê essa realidade? A Usidons, ela é copiada por outras marcas, eu não tô falando plagiada, tá? Tô falando assim, copiado. Às vezes a pessoa se inspira na modelagem, né? Modelagem, eles utilizam. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo bastante essa realidade de ter como inspiração a Usidons, né? Os Usidons é uma inspiração hoje em dia no mercado. Como modelo, né? Usa como modelo. A gente recebe mensagem de muitas pessoas, tá? Quero criar uma marca católica, eu inspiro muito no trabalho de vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Então a gente recebe muito isso, muita mensagem mesmo, porque a gente foi a pioneira praticamente, né? Do ramo católico de moda do Brasil, quando a gente criou, acho que só tinha duas, tinha a Agape, se não me engano, e tinha outro rapazinho também que criou, acho que ele não conseguiu com a marca. Só que a Usidons, ela tá até hoje, e focada no público jovem. Então, a gente recebe muitas mensagens de pessoas que têm a marca Usidons como referência. E a gente eu vejo no Instagram, vejo nas redes sociais, estilo de camiseta, a arte, o estilinho dela que remete muito aos Usidons, o estilo da fonte. Remete muito aos Usidons, a comunicação remete muito aos Usidons. Então, eu fico assim, caramba, né? Tipo, é legal de ver também, porque você vê como que a Usidons é referência hoje no mercado, é inspiração para muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim, você tem que analisar o contexto. Que eu vejo sempre, isso aqui é pro André. André, daqui a pouco, André, vai ter o Visu Santo. E isso daí faz parte para quem é pró-mercado, gente. Imagina se a Coca Vai reclamar de quem fez refrigerante preto, escuro. Não, cara, a Coca é pro mercado, então ela tem que dominar o mercado e fazer com que as pessoas de fato queiram ser o que a Coca é. E a gente tem que aceitar, e às vezes dentro da nossa realidade de igreja, a gente não aceita aquilo que nós de fato somos. Até mais muitas vezes por uma falsa humildade. Eu falo aqui nas câmeras que eu sou humilde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas de fato eu não sou aquilo que eu sou, que eu falo, entende? Então, qual que é a realidade nossa? Nós precisamos aceitar, nós criamos com a graça de Deus, porque tudo quem opera é a graça. Se é aquilo lá que Paulo fala, olha, se tira Deus de mim, vira tudo lixo, não serve pra nada. Então a gente tem que aceitar que quem opera é a graça. E nós temos que aceitar a responsabilidade que temos por sermos líderes de mercado. Então, isso daí é pesado, isso daí é porrada. E aí assumir esse compromisso. Poxa, se eu já sou grande, eu vou ser maior ainda. Eu vou me dedicar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou honrar mais o dom que Deus me deu. E isso, aceitar é importante, né? O Cristiano Ronaldo fala isso daí, eu acho legal, né? Eu sou o melhor. Posso não ser, melhor. Posso não ser, mas eu sou o melhor. Não, o Jeff falava de ser pioneiro, né? Então eu lembrava da nossa marca também. Quando a gente lançou, eu nunca havia visto uma barbearia católica no No Brasil. Brasil, né? E pra mim, nós sem somos... funk? Nós somos... Sem mesa de bilhar. Sem mesa de bilhar, não tem cerveja na barbearia? A barbearia é essa que não tem um chopp. Até então eu conheci agora recentemente umas duas, assim, né? São Francisco e mais uma outra. Mas, assim, são recentes, né? Então a gente não conhece, a gente desconhece mesmo. E é de fato isso que vocês falaram, né? A gente ditar as regras do mercado e, cara, saber que quando a gente começa a crescer, de fato vai ter gente que vai nos copiar. E vai olhar pra gente, não é nenhuma cópia, mas é uma modelagem, é modelar o nosso modelo de negócio, né? E falar, poxa, isso aqui é legal. E tem até um livro que fala assim, roube como artista. Então, pegar as coisas que é bom. Hoje, eu falo... Nada se cria, tudo se copia, né? E eu falo muito por mim. Eu hoje trago muito mais coisas de outros negócios do que de barbearia.
eu gosto de acompanhar coisas fora da barbearia, para eu pegar ideias e tal. Todo lugar que eu vou, tô de olho em alguma coisa, tô de olho num cardápio, tô de olho num layout de uma fachada, do que tá, para eu poder colocar dentro da minha marca. Então, para quem quer crescer também, né, seja qual for o seu ramo, é olhar para outros negócios também, né? Olhar fora da caixa. Você está olhando só para barbearia. Você vai fazer uma barbearia às vezes igual como as outras, sabe? Você vai olhar para uma marca católica de roupa, de vestuário. Você vai criar uma marca como as outras, mas não, olha também para fora, para você pegar ideias. Hoje as pessoas, quando ela, principalmente em Jacareí, vê um amarelo, sabe que é nosso. Né? Nós vamos iniciar um projeto de branding, de posicionamento na cidade lá, gigantesco agora pro ano que vem, né, Alvin? Vai ter ônibus, vai ter outdoor, vai ter de tudo com a nossa marca, né? A Ana fica doida com isso. Mas é trazer esse posicionamento mesmo, né? De uma marca. Quando tem uma loja nossa no centro ali, quando a pessoa sai do elevador, ela entra, ela já dá de frente com o Padre Pio sentadinho assim na cadeira. E até agora, recentemente, entrei em contato com um amigo que ele é capuchino e eu pedi pra ele um hábito para que eu colocasse num quadro dentro da barbearia. Tô esperando o retorno dele. Legal. Então, para ter essa essência também lá dentro, né? Então a gente tem até pronto já um quadro que a gente quer colocar, que é contando um pouco da história do Padre Pio, brevemente assim, algumas coisas sobre ele, né, e por que ele é o padroeiro da Santo Visu, então... Uma linha cronológica da história dele. Isso. Legal. A gente sonhou uma vez montar um quarto aqui no fundo de Santa Terezinha e Carla Putz, assim, sobre uma cronologia, né, uma história de vida, só que aí o Jefinho com o Jonathan criaram algo sensacional. Para quem veio no PHN do ano passado, desse ano, né, de 2025, viu, né, pôde abraçar o Padre Pio através da inteligência artificial aqui fora, o Carlos, o pessoal tirava foto, o Carlos dava tchau, então assim, tá preparando algo pro ano que vem, algo de interatividade para quem tá nos acompanhando, para quem acompanha os Idons. O que tem de surpresa 2026 nos Idons aí? Spoiler ainda. E aí, mas tem interatividade? Vai ter interatividade, vai ter um espaço maior pra galera também que tá aproveitando. Vai ter... não posso dar um detalhe ainda, porque... Mas vai ser um show, vale a pena? Você vale a pena. PHN 2026 vale a pena? Vale a pena, com certeza. Então, quem é jovem, preparem. Santo Visu no PHN também, será? Aí, ó, também Isso daí vai depender da gestão, né? A gente tá pronto pra receber as pessoas aqui no Chalé, né, cara? A gente aqui é dinheiro, né? Então, assim, não tem outro caminho. Eu tenho que falar muito isso, né? A gente tá aqui com uma prova disso. Que é gostoso empreender, né? Claro, empreender é você dar um beijinho no rifle todo dia. Todo dia você dá um beijinho no rifle. Mas e empreender na igreja? Essa é a pergunta, Jefinho. A galera de igreja compra o seu projeto? Compra. Mas é difícil, mudou a realidade, porque antes não comprava tanto assim. Hoje a realidade mudou. Eu acho que pra mim foi um pouco diferente, porque era outro, né? É um público mais diferente. Então, a galera abraçou mesmo. Tanto é que quando eu abri a primeira unidade, foi a galera da igreja que ficou me encorajando a abrir. Já tinha bastante cliente na garagem da minha mãe. Mal, né? Então, assim, você é amigo, né? Também. E o legal, Denis, você falou uma coisa, que quando a gente começa a empreender, a gente tá numa liderança católica assim, outras pessoas começam a avisar você, que são seus liderados ali, começa a querer empreender também, né? Teve muita gente que saiu da missão e depois começou a empreender, por causa de... Isso em tudo, né? Que a gente fazia, como a gente se portava, como que a gente vive a missa. As pessoas hoje, né, elas espelham assim você, então por isso que a gente tem que, até mesmo trazendo, né, para quem quer empreender, a marca tem que refletir isso, né? A nossa marca, trazer mesmo a nossa essência, a nossa espiritualidade, o nosso propósito, é isso que a gente possa ver um dia Cristo reinar de novo, né, na sociedade. Santa Teresa d'Ávila, né, é justo que me custe o que muito me vale. Frase de Santa Teresa d'Ávila. Até a frase da camiseta dos Idons. Camiseta. E como é importante, né, você tinha comentado de buscar referências de outras marcas, fazer um network entre as empresas, assim, né, buscar esse conhecimento de conversar com outros empreendedores para entender a realidade deles, para eles contarem o que eles vivem de experiência, para ver se você consegue aplicar ou não de uma maneira diferente na sua Jefinho, ele traz algo que é o nosso sonho, né? A gente tem um projeto chamado... Legado, e de tempos em tempos a gente vai reativando ele, que é um projeto que junta os empreendedores católicos e traz essa experiência. A gente está com um projeto muito bonito para 2026, está saindo do papel, então assim, algo maravilhoso para fazer um network católico, onde as empresas católicas ou quem sonha em empreender. E a Aninha tem um vídeo dela dentro do legado que ela fala sobre a importância na liberdade para a mãe que empreende. A mãe que tem seu próprio negócio é diferente a maneira com que ela educa seus filhos. A realidade da mãe dona de casa ela é muito digna e válida, mas muitas mães são chamadas ao empreendedorismo também, mas elas não querem abrir mão do sonho de serem mãe.
Cuidar que a dos criança filhos. sinta o cheiro dela de fato. Então, o empreendedorismo é uma saída viável para isso. É uma saída viável para um pai de família que quer ter mais tempo com as crianças, muitas vezes, não quer trabalhar sábado e domingo, não quer trabalhar depois de tal hora, ou de manhã ele quer ter um café da manhã com a família. Então, o empreendedorismo, ele é um caminho viável. Eu não trabalho sábado e domingo, é muito difícil. Hoje, com uma palestra, outras vezes acontece, mas o natural é eu não trabalhar sábado e domingo. Eu consegui, com a graça de Deus, de criança, levar todas as crianças para natação. Participar com elas de todos os processos de natação das crianças. E olha que eu trabalho muito, eu sou um pai de família de antigamente, que entro para trabalhar cedo na segunda e vou chegar tarde em casa, de madrugada, às vezes, dia de segunda. Mas eu consegui, com a graça de Deus, levar todas as crianças a fazer natação e entrar com elas desde pequenininho. Só foi possível graças ao empreendedorismo, né? Então eu não preciso, às vezes, tem muitos pais que trabalham sábado e domingo, que no domingo ele não consegue ir à Santa Missa com a família, muitas vezes, pelo trabalho. É digno a ele, né? Ao homem a responsabilidade de trazer o javali nas costas, pô. Vai falar pro pai de família que ele não consegue trabalhar, ele não tem como, ele precisa trabalhar, precisa colocar o de comer em casa, entendeu? Então numa situação dessa, para quem sonha em empreender, eu vejo que o legado é um caminho, sim, para as pessoas. Que querem aprender com o André, querem aprender com o Jefinho, querem aprender com outras pessoas sobre empreendedorismo. Né? Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Não estamos, Danilo? Estamos chegando no final, sensacional tá aqui, viu, Jeff? Uma pergunta pro André? Não, a pergunta eu tenho para você, a mim, pro André também. A pergunta é assim, para quem sonha em empreender, para quem sonha em começar, tem uma frase, tem algo que você acredita? Eu acredito que é o Espírito de Deus, né? Tem algo que você queira falar só, isso aqui tem que ter. Essas 3 coisas. E o André, ele mentora as pessoas. O Jefinho falou sobre isso agora, eu até quero perguntar pro Jefinho também sobre isso. Essa realidade de ensinar outras pessoas, como é que é? Toda grande empresa, uma hora virará uma empresa de educação. Eu falei isso pro Jefinho. Toda grande empresa, uma hora virará uma empresa de educação, viu, Thaís? Então, quando a gente conversa aqui, hoje que você ensina outras pessoas a gestão de uma barbearia, como ter, você, olha pra você, isso é um legado que você tá deixando. Você não fala para as pessoas colocar máquina de chopp nem bilhar na barbearia delas. Jefinho, Jefinho, hoje também você sonha em um projeto de educação, de ensinar design, tem essa realidade, já ensinando com uma frase para as pessoas também. Eu sonho com essa Verdade, acredito que até que o André tinha comentado que ele fez esse processo de sair do operacional e estar só na gestão. Eu acredito que eu estou fazendo esse processo agora na Usidons, de sair do operacional, conseguir delegar a função. Danilo está aqui, um exemplo que está tomando conta agora do marketing da Usidons, responsável. Estou procurando agora delegar a função das criações de artes para alguns designers também na Usidons. Então, eu estou conseguindo enxergar essa nova realidade. É difícil, não sei se para você foi difícil, mas para mim está sendo muito difícil sair desse operacional. Eu vejo que me empreende muito essa realidade ainda, mas eu vejo que é essencial na minha vida fazer parte desse processo, né, de sair. E eu vejo que realmente eu preciso delegar as funções e ajudar as pessoas que querem criar a marca, querem ter um sonho de empreendedorismo, ajudar de uma forma, de certa maneira, a ensinar como que eu fiz, como que processo que eu passei, que eu estudei, que informações que eu busquei, sabe, esses conhecimentos que eu tenho para ensinar para essas pessoas através de uma palestra, através de um workshop, através dessa realidade que eu planejo realizar, talvez no ano 2026. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu não sei pro André, mas eu tô passando por esse processo agora, mas o André passou já. Hoje ele já fica mais na área de gestão mesmo da barbearia. Mas uma frase que eu posso dizer, eu acho que é essa frase que eu acabei de dizer mesmo de Santa Teresa d'Ávila, é justo que me custe, o que muito me vale. Então, se eu passo por esse processo agora de desligamento assim, do operacional, é justo que eu passar numa forma mais dolorosa, talvez, mas para que vale no futuro um crescimento maior da marca. Muito bom. Tem uma frase que eu escutei ela um dia e ela fez muito sentido para mim, principalmente o momento que eu estou vivendo agora de poder só de mentorar outros donos e tal, né? Quem escala faz escola. Então, o nosso crescimento ele vai fazer uma escola, né? Então, a gente precisa levar muito, muito a sério isso, né? A gente vê hoje quantas pessoas hoje já dependem de uma decisão minha, de uma opinião minha ali diariamente no WhatsApp para poder ele tomar uma decisão de fazer algo. Então, a gente faz essa escola mesmo, né? E se fosse para falar uma frase, eu acho que é a frase que me acompanha, né, em toda a minha vida e trajetória como empreendedor na igreja, ame a Deus e faz o que queres, que é a frase de Santo Agostinho, né? Se você amar a Deus, tudo vai acontecer.
né? Os seus sonhos vão ser realizados, né? As coisas que você projeta, amar a Deus que o resto vai dar certo. Isso aí. Vamos encerrar então? Bora. Muito obrigado pelo convite da participação do nosso podcast aqui. Aqui, André, obrigado deles também pela participação. Bora. Nos encontramos então no nosso próximo episódio aqui no nosso podcast do Chalé. Câmera 1. Obrigado pela participação de você ter acompanhado a gente aqui até agora no nosso podcast. Deixa aqui nos comentários aqui alguma dúvida. Se inscreva no nosso canal. Curte também para fortalecer o nosso canal. Quer dar uma palavrinha de encerramento aqui? Só para seguir a nossa Barbearia lá, Qual que é os arroba aí? @ Santo Visu, a barbearia mais católica do Brasil. Mais charmosa. Mais charmosa. Tá bom, palavrinha? O meu é o nosso arroba do Projeto Legado, que é @projlegado, para que as pessoas possam seguir, acompanhar também. O meu arroba pessoal é @Denis Rodrigues Advogado, advogado Denis Rodrigues. Eu sou mais antigo, eu não sei bem, assim, mas é @advogado Denis Rodrigues. É isso aí, galera. A gente se encontra então no nosso próximo episódio do nosso podcast aqui no Chalé dos Dons. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.